Comprei um carro financiado como investimento. Sim, como investimento. Se você já aprendeu que carro é um passivo, então eu acabei de cometer um pecado financeiro. Mas calma que eu vou te explicar. Eu vou te dar os detalhes dessa operação que eu comecei no final do ano passado. Meu nome é Bianca, que eu falo sobre finanças, investimentos e um pouquinho de psicologia financeira. Vamos lá, então. Um dos pilares da educação financeira é que todo mundo deveria ter pelo menos 3 rendas. Se você não sabe disso, então agora que vem um pequeno conhecimento. As 3 rendas seriam a renda ativa, que é a que provém do nosso trabalho, a renda extra, que provém também do nosso trabalho, mas além da atividade principal que a gente já executa, e a renda passiva, que é a que a gente gosta, é a que a gente busca quando fala em investimentos. É a mais gostosa de ter, porque ela permite que a gente desacelere ou melhore a nossa qualidade de vida, sem esforço extra. O esforço vem das 2 primeiras rendas, do trabalho efetivo e da nossa renda extra. É como se fosse um bônus de todo esse tempo despendido trabalhando. E hoje eu quero falar sobre uma forma que eu encontrei de acelerar a minha renda passiva, além dos investimentos tradicionais que a gente já conhece e eu costumo abordar aqui no canal. No final do ano passado, eu comprei um carro. Meu primeiro carro. Financiado em 60 vezes. Mas eu nunca dirigi esse carro. Na verdade, eu sequer vi esse carro. Ele trabalha pra mim sem nem saber que eu existo. Eu não comprei um carro para dirigir e ter um passivo me gerando despesas. Eu comprei um passivo operacional terceirizado. Gostou dessa? Primeiro, deixa eu contextualizar aqui o motivo da minha decisão. Eu moro numa cidade turística. Aqui a demanda pelos serviços de Uber e 99 é bem alta e as tarifas são consideravelmente altas. Comparando com outras cidades, eu acho o custo das corridas aqui mais alto. E aí eu passei o ano passado quase todo inteiro pesquisando, analisando sobre isso, vendo a quantidade de motoristas de Uber, conversando com alguns, vários me dizendo que eles alugavam o carro não era deles, enfim, várias informações que eu fui caçando assim ao longo do tempo. Junto a isso, eu também continuei juntando dinheiro especificamente pensando nesse tipo de investimento e acompanhando uma empresa que faz essa intermediação de aluguel de carro para motorista de aplicativo. Fui entendendo como é que funcionava a operação, conversei com o gestor, fiz várias coisas assim. A minha ideia inicial e mais correta, matematicamente falando, seria juntar o valor equivalente a um carro, então comprá-lo à vista para daí botar para alugar e gerar renda. Porém, eu sou impaciente. Ou eu esperaria juntar em torno de 50 mil reais, ou eu utilizaria a alavancagem financeira. O que é alavancagem financeira? É basicamente transformar uma dívida em ferramenta. Você coloca uma parte do capital, pega o resto emprestado e tenta fazer com que o ativo renda mais do que essa taxa de empréstimo. Se o retorno for maior que os juros, você tem ganho. Se for menor, você tem prejuízo. Simples assim. É basicamente pegar um dinheiro que você não tem para fazer mais dinheiro ainda. Isso só vale a pena se você tiver um lucro maior e se você não tiver tanto risco assim. É mais arriscado do que os investimentos que a gente já conhece, mas o retorno também é maior. Se eu tivesse que esperar juntar os 50 mil reais, até agora eu não teria o carro. E eu preferi dar uma entrada e fazer ele trabalhar enquanto eu construo o restante do patrimônio. É o tipo de investimento de risco que eu gosto de me expor, mas parecia bom demais para ser verdade. Então eu ainda estava com bastante pé atrás. Conversei bastante com o administrador da empresa, essa empresa que gerencia para mim, ele que agencia os carros, ele me mostrou os valores, me mostrou como que funcionam os diferentes modelos de carro, me mostrou alguns cálculos, me falou dos riscos e daí eu fui fazer os meus cálculos. Simulei o pior cenário possível, seria estar o carro parado sem alugar e eu precisar arcar com a parcela do financiamento. Como cabia no meu orçamento? Não me prejudicaria. Eu tenho uma reserva financeira, eu fiz isso tudo já pensando nisso, programando, tendo dinheiro para poder trabalhar com essas possibilidades. Eu achei que fez sentido para o meu contexto. E pelo meu baixo grau de aversão ao risco, eu fiz dessa forma. Agora eu vou mostrar uns números aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que está funcionando. Todos os trâmites de entender o mercado, buscar o carro, encontrar o carro, comprar o carro, eu fiz com a ajuda do gestor da empresa. Ele foi um anjo, porque eu entendo um total de 0 sobre carros. Não sei dirigir, quer dizer, eu sei dirigir, mas eu não dirijo. Eu tenho carteira de motorista, mas eu não pego no carro há mais de 2 anos. Então, todo o passo a passo de me explicar como funciona, encontrar o melhor carro, o melhor valor, como negociar. Eu só fiquei com a parte de fazer o financiamento, falar com o banco, pedir a aprovação e isso. Todo o resto eu tive o suporte da empresa e foi excelente. Por indicação, eu comprei um Volkswagen Voyage, ano 2022-23. A escolha desse modelo foi pelo valor que encontramos, que estava abaixo da tabela FIP, e porque ele já entra na categoria Comfort da Uber. Isso garante que ele permaneça alugado mesmo na baixa temporada.
Como eu disse, eu moro numa cidade turística, então na alta temporada, que é agora o verão, é bem comum ter muito mais gente, muito mais procura de Uber e muito mais carros, e todos os modelos costumam ser alugados. Eles até têm dificuldade de disponibilizar carros nessa época. Mas quando vai baixando a temporada, a partir de março, abril, e tem os meses de inverno, algumas pessoas que vêm para cá só para fazer Uber temporariamente vão embora, então os carros mais simples acabam ficando encalhados. Os carros que já são padrão Comfort têm um aluguel mais caro, mas eles costumam se manter alugados durante o ano todo. O valor do carro foi R$51.000, eu dei 17 mil de entrada e financei o resto com uma taxa relativamente boa. O custo efetivo total ficou em torno de 2% ao mês. Minha parcela ficou em menos de R$1.000 mensais. Eu poderia ter diminuído o prazo e aumentado um pouquinho a coisa na parcela, mas como eu estava fazendo a compra no final do ano e eu já sabia de gastos a mais que eu teria por ser final de ano, festas e tudo mais, eu preferi não me descapitalizar tanto e deixei assim. Beleza, você viu que eu financei em 60 meses e que a parcela custa menos de R$1.000. Mas e quanto de retorno vem do aluguel? E a manutenção? Taxa? Lidar com o motorista? Multa? O carro vai durar 5 anos sendo alugado pelo mesmo valor, sem dar nenhum problema? A estratégia utilizada é de trocar o carro a cada 2 anos no máximo. Então eu já entrei nesse negócio sabendo que em torno de daqui 20 meses, a partir do momento que eu comprei o carro, eu teria de substituí-lo. Sabendo disso, tendo um financiamento longo, também me programei para antecipar as parcelas. Aqui na tela eu vou tentar mostrar as últimas parcelas com valor e a data em que elas foram pagas. Eu já estou com 14 parcelas pagas e pretendo quitar 24 até julho. Eu comecei a pagar o financiamento em novembro do ano passado. Hoje, o carro está gerando em média 2,7% ao mês sobre o custo total do projeto. Custo total que é a entrada, o financiamento, mas as parcelas antecipadas que eu estou pagando. A taxa do financiamento é de 1,4% ao mês. O custo efetivo total dá quase 2%. Matematicamente, enquanto o retorno for maior do que a taxa da dívida, a alavancagem faz sentido. Mas como existe um risco operacional e a depreciação do veículo, eu decidi antecipar as parcelas para reduzir a minha exposição. Eu poderia tentar manter o carro pelos 5 anos enquanto vou pagando ali as parcelas? Poderia. Mas passando esse prazo de 2 anos, por indicação mesmo da empresa, que já tem expertise nisso, acaba dando muita manutenção, muito trabalho, então o lucro acaba reduzindo. Não seria tão interessante manter por todo esse período. E dessa forma, com a antecipação, caso eu não tenha quitado todo o valor do carro até a data da venda dele, daqui a 2 anos no máximo, eu terei um valor maior de entrada para dar no próximo carro que eu vou usar para substituir. Assim, reduzindo o tempo de financiamento e de valor de parcela. É importante ressaltar que esse movimento que eu estou fazendo é de construção de patrimônio. Da mesma forma que eu mensalmente compro as minhas cotas de MXRF11 e reinvisto os dividendos, com o carro eu estou fazendo a mesma coisa. Eu pego o valor que eu recebo de aluguel, quito a minha parcela de financiamento e antecipo o que for possível. Aqui na tela eu vou tentar colocar o relatório do mês de janeiro para vocês terem uma noção de qual é o valor do retorno líquido. Perceba que todo mês eu tenho o valor do seguro e do rastreador já descontados no faturamento. R$ 128,40 da mensalidade do seguro, R$ 39,90 do rastreador. No primeiro mês tive a instalação do rastreador, a primeira parcela do seguro, enfim. Via de regra, esse é um valor fixo de desconto. E como nem tudo são flores, eu já precisei fazer uma manutençãozinha, que foi parcelada para não reduzir tanto o meu recebimento. Ó, parcela 2 de 2. A mão de obra, o regulador de voltagem e a bateria, que foi necessário ser trocada. Detalhe que eu só fiquei sabendo disso quando eu recebi o pagamento. Eu não tenho qualquer tipo de incômodo com motorista, mecânico, nada. O meu papel é manter o IPVA e o licenciamento em dia. E deixar que a empresa resolva as outras questões para mim. Toda primeira semana do mês eles me depositam um valor referente ao aluguel, com o relatório do mês e pronto. Eu assino um recibo e tá tudo certo. A taxa pode parecer alta, vocês veem aqui que é 23% do valor faturado. Considerando que eu me incomodo um total de 0 coisas ao longo do mês, eu acho até que justo. E nesse balancete, a rentabilidade está em torno de 3%, porque foi cadastrado o valor de compra do carro à vista, mais os custos iniciais de manutenção preventiva, instalação de rastreador, seguro e etc. Por isso que ele difere do que eu falei antes, 2,7% ao mês, que é em relação ao valor atual do meu financiamento, que é o que eu já paguei, mas o que eu vou pagar se eu mantiver as parcelas ali pagas na data de vencimento. O aluguel que eu recebo cobre o valor da parcela com folga. Me permite até antecipar parcelas com excedente. Além disso, eu também adiciono valores do meu bolso para acelerar a quitação o quanto antes. É como um investimento, todos os meses. Importante ressaltar, não é inteligente você tirar um empréstimo para investir. Isso porque as taxas de juros costumam ser sempre maiores do que o retorno dos investimentos. Ou quando os investimentos retornam mais, eles têm mais risco. Como é o caso do que eu estou fazendo aqui. O risco é bem maior e pode dar
dar bem errado. O carro pode ficar parado sem alugar, o carro pode dar PT, uma manutenção de dias, então cada dia que ele fica parado ele não está alugado, eu recebo menos. A Uber pode ficar inviável, problema de legislação, enfim, várias questões. Mas, em último caso, eu fico com um carro financiado. Ou pior, vendo o carro e fico com o mesmo valor inicial do que eu dei de entrada. Eu tenho a capacidade de absorver esse tipo de risco, mas eu sei que não é para qualquer um. Eu não comprei um carro, eu comprei risco, gestão terceirizada e um fluxo de caixa condicionado ao mercado. E eu tô usando isso para acelerar minha construção de patrimônio. Loucura ou estratégia? Você teria disciplina e paciência para sustentar o processo? Pro meu contexto fez sentido. Essa é uma forma de mostrar o raciocínio por trás da decisão e explicar que não é só copiar o que você vê pela internet. Você tem que entender o que está fazendo, se sentir confortável e se associar com pessoas e empresas que saibam o que estão fazendo. Serve para vocês observarem que existem diversas formas de investir. Sem esquecer que quanto mais complexidade, mais risco. Beijo e até o próximo vídeo.